Olá, bom dia pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, hoje vamos começar de dia, né? Cedo aqui, o clima tá mais ameno, né? As energias estão mais sossegadas, né, pessoal? É que eu falo, pessoal, o trabalho aqui não é meu, entende? Esse trabalho é da espiritualidade. Eu só estou sendo aqui um canal para trazer informações, né? A conexão com a espiritualidade. Se eu não tiver aqui, né? Partir para outra dimensão, alguém, a espiritualidade vai usar alguém, entende? Então, não veja aqui como algo meu. Isso é da espiritualidade. Então, se você quer atrapalhar o trabalho da espiritualidade, o que pode acontecer com você, pessoal? Você entende? Então, temos que ter cuidado com esse tipo de pessoa. É por isso que ninguém é obrigado a vir no meu canal, ninguém é obrigado a me ouvir. Eu não obrigo a ninguém. Você viu falando para. Tem alguma igreja minha, você vê falando, você tem que comprar o curso, venha na minha igreja. Não estou fazendo nada disso, entende? Mas por que você está querendo atrapalhar essa obra? Entende? E isso é influências espirituais, você tem que estar atento, porque senão você está combatendo com a coisa que pode você não existir mais aqui. Entende? Não pode fazer isso. Siga seu caminho, né? Se não concorda, você siga o seu caminho e a espiritualidade vai dizer o que é que você tem que fazer. Entende? Não pode ficar combatendo aqui o trabalho simples meu que eu estou fazendo, né? A espiritualidade está me usando, você está. Isso é perigoso, né? Por isso que eu tenho consciência disso e alerta as outras pessoas, e às vezes estão fazendo isso por ignorância espiritual, né? E quando fica na ignorância, pessoal, o que é que acontece? Tá com nível baixo de frequência aonde esses espíritos vai poder usar, porque ele quer usar para atrapalhar o trabalho da espiritualidade. Entende? A pessoa sente tocar no coração do que eu estou falando, aí ela começa a endurecer e é o momento que os espíritos aproveitam para trabalhar. Entende? Se você destruir aqui o meu corpo, se alguma coisa eu sair daqui, a espiritualidade não vai parar, meu irmão. Não vai parar. A espiritualidade vai levantar outro. Entende? Não tem para onde correr. Entende? Ou você amolece o coração, ou então deixa a coisa acontecer, né? Não empata, porque você está entrando no processo contrário à espiritualidade. Entende, pessoal? Falando isso porque, né, para as pessoas tomarem tento do que está acontecendo, né? Que não sei o que, não acredita, vai se dar de mal. Estou dizendo, entende? E eu não quero isso que aconteça. Eu quero que todo mundo se torne bem, fique bem. O meu trabalho aqui é para pessoas se sentirem bem, né? Porque estão sofrendo aí na Matrix. Eu sei que estão sofrendo. Não querem demonstrar, mas estão sofrendo, né? E é isso que eu vim fazer. Por que eu entendo isso? É o meu título de hoje que eu vim falar hoje. O que é graus de percepção espiritual? O que é esse grau de percepção?
Opa! Saúde, né, pessoal? Saúde. Aí ele fala, o que é o grau de percepção espiritual, pessoal? O que é isso? Porque temos que entender o nível de consciência. Por que, que a gente tem que entender cada pessoa que tem aqui está no nível de consciência? Como é que ela percebe essa realidade? Ela percebe a morte, ela percebe as coisas que acontecem. Como é que ela percebe? Ela percebe que só tem essa realidade, não tem mais outra. Como é que ela percebe? Entende? Você tem que entender as pessoas que estão nesse grau, né? Agora, a gente está trabalhando a espiritualidade, está com um grauzinho um pouco acima, né? Significa que a gente é melhor do que essas pessoas que estão dormindo, estão num grau de percepção da consciência dela espiritual, não está enxergando nada? Entende? Será que a gente é melhor? Não, pessoal. Entende? Esse é um engano que acontece também no meio espiritualista e no meio aí dos pastores, porque o cara adquire um grauzinho, pensa que é melhor do que a outra pessoa. Já se lascou, já se arrebentou todo, né? Já saiu do nível de percepção espiritual. Entende? Ele já não. Então, por isso que eu coloquei a pergunta: por que, que entender o nível de consciência é importante? Por que é importante entender esse nível de consciência? Entende, pessoal? Por que temos que entender esse nível de. Por que, que temos que entender? Porque a gente é uma consciência, né? E como consciência, como é que você está vendo essa realidade? Você só acha que só tem essa realidade? Como é que você encara a morte? Como é que você encara as coisas aqui dessa vida? Passa por esse grau de percepção espiritual. Então, passa por esse grau de percepção da consciência. Entende? E a gente que trabalha com isso, temos que entender todo tipo de pessoa, qual é o grau dela. Entende? A gente tem que entender isso. Aí vamos para o nosso estudo, pessoal, que eu vou aqui pautando, né, muitas coisas aqui para que a gente entenda sobre esse grau de percepção espiritual, né? Primeiro perguntar, o que é grau de percepção espiritual? O que é grau? Ele fala, grau, né? Grau de óculos. É o grau de óculos. Será que é o grau de óculos para a consciência enxergar? A consciência tá míope, né? Você entende, pessoal? Graças a Deus. Mas esse ele fala que é um grau, vamos saber o que é isso, né? Ele fala, o grau de percepção espiritual é um conceito que se refere, né, que se refere à capacidade de uma pessoa se conectar e compreender o mundo espiritual. É uma habilidade que varia de indivíduo para indivíduo e pode desenvolvida ao longo do tempo, né? Os graus de percepção são uma forma de categorizar e entender os diferentes níveis de sensibilidade e consciência espiritual de uma pessoa. Então, pessoal, o que é que ele fala que é esse grau de percepção? É um conceito, né? É como todos os conceitos, mas eu tenho falado aqui no meu vídeo, o que interessa para a gente não é o conceito, o nome. O que interessa é a essência que esse conceito está trazendo. E isso que interessa para nós que somos espiritualistas, somos uma consciência, né? E essa consciência precisa dessas essências de verdade para que a gente se firme na verdade. Entende? Eu falo tudo isso nos meus vídeos.
Porque eu pego aqui vários conceitos e tem pessoas que dizem, não, isso não tem na Bíblia, não, isso aí é do espiritismo, não, isso aí é da psicologia, não tem nada a ver com... Entende? As pessoas ficam falando isso, pessoal. Já muitos aqui no meu canal mandaram mensagem para mim falando isso. Porque não sabe. Não entende por que não sabe. Se não sabe, pergunta, oh, por que você coloca esse conceito aí e tal, não sei o quê. Eu vou responder, mas eu entendo o nível de consciência em que essa pessoa está, que está em um grupo religioso. Acha que você tem que falar só daquele grupo, daquela coisa religiosa. Você não pode falar. Entende, pessoal? É assim que essas pessoas pensam. Então, ele fala que é um conceito, né, que refere à capacidade de uma pessoa que se conectar e compreender o mundo espiritual. Então, ela vai compreender o mundo espiritual de acordo com o nível de consciência que ela está. Ele fala que essa habilidade varia de indivíduo para indivíduo, né? Ao longo do tempo. O grau de percepção espiritual são uma forma de categorizar. Então, é uma forma de categorizar em qual nível de consciência você está. Mas você está em um nível elevado, você pode cair? Pode. Por isso que a gente tem que estar desperto, vigilante, percebendo todas as coisas, porque se você vem bem, né? Em um nível elevado, praticando as coisas boas, fazendo o amor com as... Sabe? Mas depois você pode cair. É normal, porque é frequência. Frequência da sua consciência. Você pode cair. Entende? Então, ele fala, é só para categorizar aonde está a sua consciência. E entender diferentes níveis de sensibilidade. Então, é a sensibilidade que seu espírito está tendo. A consciência espiritual de uma pessoa. Então, é para saber qual é o nível. Então, se você é um sensitivo, você está sentindo... Você está em um grau de nível espiritual mais elevado um pouco. Agora, significa que você é melhor do que as outras pessoas que não estão sentindo? Entende, pessoal? Eu tenho que colocar isso aqui porque alguns aí, né, tanto no meio evangélico como no meio espiritualista, porque começa a aflorar, ele pensa que é importante, melhor do que a outra pessoa. Já é um nível de percepção que ele está tendo que ele já caiu. E muitos têm caído, né? Aí ele fala, o grau espiritual se refere a um nível de desenvolvimento e evolução da consciência de um indivíduo dentro de uma perspectiva espiritual. Então, é dentro de uma perspectiva espiritual que a gente vai olhar a pessoa, o qual nível ela está. Né? Por exemplo, vocês olham assim, nossa, irmão, você está em um nível muito... Eu estou em um nível acima do que vocês, mas vocês podem chegar. É o que eu faço aqui com meus vídeos, meu trabalho, para que vocês cheguem também. E não é fácil. Para eu chegar nesse nível aqui, pela perturbação que tem aqui na nossa realidade, eu sofro, meu irmão. É sofrimento muito grande. Entende? Eu tenho que ouvir coisas e ficar calado, engolir coisas para que eu não saia dessa frequência. Entende? Não é fácil. Você vê. Então, você que é um espiritualista, um cristão, está trabalhando a sua evolução espiritual, você sabe que é uma coisa difícil, né? Aí ele fala, este conceito é frequentemente abordado em diversas tradições espirituais e filosóficas que buscam entender como a energia espiritual se manifesta
e se transforma ao longo da vida. Então, muitas tradições espirituais, né? Várias, e filosóficas, né? Busca entender a energia espiritual da pessoa. Então, esse nível de consciência é o tipo de vibração, frequência, energia que você está vibrando, né? Eu lembro aqui que o cidadão falou, nossa, seu vídeo assim, ele vai no coração. Nossa, a energia, a pessoa estava tão mal, né? Estava para baixo. Quando ela viu, levantou, ela disse que deu a energia a ela. Por quê? Eu estou em um nível de percepção que quando vocês ouvem, vocês recebem essa energia. Entende? É como a gente está se manifestando aqui nessa realidade. Então, a matrix religiosa e espiritual, né? Os espíritos de baixa vibração, ele quer tirar você dessa frequência. Então, ele vai usar até parentes próximos de você para derrubar você espiritualmente. Vai usar neto, filho, vai usar filha, vai usar todo mundo que você tem um sentimento de guardar, de apreço, porque é da sua família, né? Mas vai usar para falar palavras para você, para fazer que você não entenda os meus vídeos, vai fazer que atrapalhar você. Não assista isso, não, sabe? Vai querer desviar você. Então, a espiritualidade de baixa vibração vai trabalhar para derrubar você, porque ele não tem acesso a você. Mas ele só vai ter acesso a você como? Se você baixa essa energia espiritual, essa frequência. Né? Aí ele fala, cada grau espiritual pode ser visto como uma etapa, um caminho de autoconhecimento, onde o ser humano busca apenas compreender sua essência, mas também alinhar-se com as leis universais que regem a existência. Então, pessoal, esse é o nosso propósito. Compreender a nossa essência, né? Nos conectar e nos alinhar com as leis universais, que é de Deus, né? Que rege a nossa existência aqui. A lei do amor, a lei do perdão, tem da causa e efeito. Tem várias leis. Então a gente tem que entender e tem que estar debaixo dessa lei. Aí foi por isso que eu vi o cara cidadão falar: não existe erro o que você fazer. Existe sim. O que você fazer vai ter consequência. Se eu fazer aqui coisas erradas aqui, o que é que vai acontecer comigo, pessoal? Porque existem leis. Se não tem lei do homem aqui que foi implantada aqui pelo homem, né? Tem leis, essas leis espirituais, leis universais, que vai mexer com sua vida, com a sua consciência. A gente tem que seguir isso. Por isso que existe, pessoal. Aí ele fala, o grau espiritual pode variar de acordo com a tradição e a filosofia em questão. Porque a maioria do que as pessoas vão buscar esse desenvolvimento espiritual é algum grupo religioso. Mas a gente pode desenvolver sem grupo religioso? Pode. Como a gente está fazendo aqui, estudando vários conceitos, várias coisas e tirando a essência ali do que é verdade para que a gente se alinhe com essa lei universal. Então, a Bíblia é um instrumento também, pessoal, disso. Por isso que eu leio aquilo. Entende? Aí ele fala, é muito corrente, em muitas correntes esotéricas, como espiritismo, teosofia, o grau são frequentemente categorizados o nível que vão desde a ignorância espiritual até a iluminação. Então, alguns desses grupos aí categoriza essa energia, essa frequência de que a pessoa está em um grau, está evoluindo.
Então, ele vai reparando a evolução da pessoa, né? Eles categorizam isso. Então, existe categoria, né? Para chegar até a iluminação. É aonde a gente vai se tornar uma bolinha de luz, né? A gente já é uma luz, mas uma luz ofuscada ainda. Mas a iluminação vai se tornar uma bolinha de luz lá, gente, né? Aí ele fala, cada nível representa um estado de consciência. Então, pessoal, é o estado da sua consciência. Por isso, uma pessoa que está mentindo agora, está fazendo coisa, fracassou, ele está em um nível de consciência espiritual, entende? Está na ignorância, ou então ele é um espiritualista que tem um conhecimento, mas está enganando as outras pessoas. Ele está em um nível de consciência, entende? Ele fala que reflete a capacidade do indivíduo perceber e interagir com a realidade espiritual. Então, é como ele está percebendo a realidade espiritual e essa realidade aqui, pessoal. Porque essa realidade também tem espiritualidade aqui. Tudo tem. Você não vê que eu falo no meu vídeo? Tudo aqui tem espiritualidade. Eu falo que os psicólogos estão fazendo espiritualidade. Todo mundo está fazendo espiritualidade, mas com outro nome, com outros conceitos. Entende? Então, essa consciência vai ter a percepção, o indivíduo perceber, interagir com a realidade espiritual. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, o grau inicial pode estar associado em buscar resposta e um despertar de curiosidade espiritual, enquanto o grau mais elevado pode envolver prática, meditação profunda e conexão com dimensões superiores da consciência. Então, existe esse nível, ele repara que existem pessoas que entra o despertar, ele fica curioso com o despertar espiritual. Então ele vai por curiosidade. Então, ele está em um nível ali de consciência. Mas existem outros graus, grau, né? Grau elevado de consciência que pode envolver prática. É uma pessoa que já pratica meditação profunda, conexão, né? Já busca dimensões superiores de consciência. Então, essa pessoa está em outro nível. Mas agora a pergunta é, essa pessoa que está assim, ela é melhor do que aquela outra pessoa que só está na curiosidade do despertar espiritual? Não, pessoal. É esse o engano também que acontece e tem derrubado muitas pessoas, tanto na espiritualidade como no meio cristão, pessoal. Porque isso também é uma forma de os espíritos enganarem você. Por quê? Porque a gente começa a entrar nesse ego, achar que a gente, porque tem essas habilidades, achar que é melhor do que a outra pessoa. Quanto mais você vai crescendo, pessoal, você vai ter que ser mais humilde e mais simples ainda. Essa é a tônica do reino de Deus. Por isso que no reino de Deus, o maior vai servir o menor. Mas a gente já está com a percepção aqui da realidade, da Matrix, onde o menor serve o maior, a gente entra nessa também. E aí se dá de mal, pessoal. Por quê? O reino de Deus é o contrário do que está aqui no mundo da Matrix, entende? Aí ele fala, o autoconhecimento o autoconhecimento é um elemento fundamental para acessar nos graus espirituais. Então, trabalhar o autoconhecimento, a espiritualidade, pessoal, vai fazer fundamental para que você vá tendo uma ascensão. Vá devagarzinho, vá no seu ritmo, né? É por isso que eu não coloco aqui doutrina, ritmo de como você tem que fazer. Você tem que fazer oração, tal hora é assim, a meditação é nessa posição. Não coloco, porque você é você que tem que se encaixar, indo procurando encaixe, ó.
a maneira, eu tenho um tempinho agora eu vou me dedicar aqui. Então, é de acordo com o nível de consciência que você está, você vai se encaixando. E por isso que esses grupos, tanto espiritualista como das igrejas, as matrix religiosas, querem colocar uma coisa formal para uma pessoa, sabendo que o conceito de vida da outra pessoa é diferente disso. Você não pode fazer isso, pessoal. Por isso que você aqui está livre. Ai, moção, como eu posso meditar? Como é que eu vou fazer oração? É de acordo com o seu nível de consciência. Você vai galgando, entende? Agora, tem, tanto no meio espiritualista como no meio evangélico, querem colocar uma doutrina como você tem que fazer isso. Senão você tá fora, você tá errado. Você tá. Entende, pessoal? Aí entra o julgamento na consciência das pessoas. Você tem que deixar a pessoa se encaixando à espiritualidade dela, ao nível que ela está. Aí eu chego aqui porque eu medito de tarde, de noite, aí eu quero. Vocês têm que meditar de dia, de tarde, de noite. Vocês têm que assistir aqui meu vídeo, é toda hora. É assim, pessoal? É assim? Isso já entra arrogância, já entra o grau de percepção que você está caindo na espiritualidade. Entende, pessoal? É diferente. Aqui a minha espiritualidade é diferente do que vocês estão vendo aí. Tá certo? Aí ele fala, à medida em que o indivíduo se torna mais consciente das suas emoções, pensamento e comportamento, ele pode identificar padrões que impedem de evoluir. Então, ele vai ter o autoconhecimento e vai conhecer, poxa, é isso aqui que está me atrapalhando a eu evoluir espiritualmente. Então, ele vai procurar um jeito de se alinhar para que ele continue a evolução dele. Mas sem pressão, pessoal, sem pressão. A espiritualidade está esperando. Entende vocês? Entende? Foi por isso que quando eu vi uma espiritualista, você que não aceitar o meu curso, vocês são, como é que se diz? São do umbral, querendo forçar a pessoa a comprar. Entende? Há um comércio aí no meio, tanto espírita como no meio evangélico, pessoal, forçando você a querer entrar numa evolução que ela já está. Entende? E aí você tem que pagar ainda, né? Entende, pessoal? Será que isso é espiritualidade verdadeira mesmo? Eu fico colocando em questão, pessoal. Eu fico aqui pensando com meus botões. Com meus botões. Será que a gente tem botões para pensar? Entende? Eu fico pensando isso. Como é que faz isso com as pessoas? Entende? Que grau, que nível de grau essa pessoa está? Se ela estava galgando, chegou lá, ela pode estar agora degolando, descendo a frequência dela. Entende? Aí ele fala, esse processo de autoanálise permite que a pessoa libere bloqueios emocionais e energéticos. Então, é importante, né, pessoal? Promove uma transformação interna que é essencial para a progressão espiritual. Então, por isso que a gente tem que fazer essa limpeza, pessoal. Não existe. E eu tô vendo muitas pessoas indo para grupo religioso com todos esses problemas e não quer resolver esses problemas. Quando vê meu vídeo assim que fala sobre e começa a tocar lá na ferida, ele dá um pulo, ele grita, não quer. Então como é que você quer ter uma evolução espiritual se não curar essas coisas internas, pessoal? Como você quer? Você aí fica indo para o grupo, só indo religiosamente, mas você não está tendo a evolução espiritual. Eu conheço aqui muitos, até que do que está no meu canal, que estavam assim, pessoal, sem evolução nenhuma.
Agora que eles estão começando a sentir. Eu sinto muito porque o grupo religioso era para ajudar as pessoas no despertar espiritual dela. E aí a Matrix não ia vencer. Mas por que a Matrix está vencendo? Por causa que ele criou a Matrix religiosa e tem religioso lá fazendo que é aquilo e você continua naquilo e não evolui espiritual, né? Porque vai ter que mexer com coisa lá, né? Coisas, bloqueios, vai ter que mexer. Não tem jeito, pessoal. Você acha que o médico, ele para curar, ele não vai ter que mexer na ferida? Não existe isso. Ah, vou deixar lá, a ferida vai... Não. Tem que vai ver para ver se vai costurar, fazer uma cirurgia. O médico vai ter que fazer isso para você ficar bom. Não é isso? Vai ter que mexer. Não tem como, pessoal. Aí ele fala, o autoconhecimento não é apenas facilita a compreensão do próprio desafio, mas também abre porta para empatia e compaixão em relação com o outro. Então, vai abrir essas habilidades de empatia, compaixão, é o que eu vi o psicólogo, é que está faltando hoje na sociedade de hoje, né? Empatia, pessoal. Eu vi o psicólogo fazer o estudo aí que diz que o nível de empatia das pessoas diminuíram bastante. Por quê, pessoal? Me diga por quê. Por que é empatia? Porque enquanto mais você fica longe da espiritualidade, a sua empatia, a compaixão, você não vai ter. Sabe, as pessoas estão indo mais para o egoísmo, está atrelada ao ego. A sociedade, a Matrix, está vencendo, né? Aí ele fala, a energia espiritual é um conceito central na compreensão do grau espiritual. Cada grau representa uma frequência vibracional específica, que está interligada à energia que o indivíduo emana, né? Não apenas influência bem-estar, mas também afetar interações sociais e a forma como a pessoa se relaciona com o mundo ao seu redor. A harmonização das energia espiritual portanto, um aspecto crucial para a evolução no grau espiritual. O primeiro grau de percepção espiritual é caracterizado em uma sensibilidade inicial, energias, influência espiritual ao nosso redor. Então, pessoal, ele fala aqui que o conceito de energia espiritual está atrelado a esse grau, porque é de acordo com o nível de consciência você aumenta a energia, entende? Então, pelas energias que você está emanando aqui na realidade, você vai perceber o nível de consciência que a pessoa está. Uma pessoa ignorante, o que é que ela vai, a energia que ela vai mandar nessa realidade? Coisa ruim, né? Xingando, fazendo bagunça, sabe? Ela está em um nível de ignorância espiritual, né? Então, ela vai estar lançando energia e pela vibração dessa energia, a gente vai ver em que frequência a pessoa está. Quanto mais elevado o grau espiritual, maior a capacidade de vibrar, a frequência mais é sutil e elevada. Então, quanto maior o grau que você vai de consciência, você vai vibrando mais. Essas energias não apenas influenciam para o bem-estar pessoal, mas também afeta interações sociais. Então, vai afetar. Por que meu vídeo afeta muitas pessoas? Não quer assistir, toca. Por quê, pessoal? Né? Teve um cidadão assim que ele ficou surpreendido. Nossa, que profundidade, nossa, que energia, nossa. Ele escreveu aqui nas minhas redes sociais aí, né? A forma como a pessoa se relaciona com o mundo. Então, de acordo com o nível da sua consciência, se está elevada ou não, você vai se relacionar com o mundo. Agora eu pergunto,
a maioria das pessoas, em que nível está? Que ela está se relacionando aí às energias. Em que nível está, pessoal? Você tem que fazer a avaliação. Então, aí eu coloquei a pergunta, por que temos que entender o nível de consciência? Porque se a gente entender o nível, a gente vai entender qual é o nível das pessoas que estão aí. A sociedade está, cada nível de religiosidade está. Entende por que é importante a gente saber esse nível? Aí ele fala, a harmonização das energias espiritual é, portanto, um aspecto para a evolução no grau espiritual. Aí ele fala, o primeiro grau de percepção espiritual é caracterizado por uma sensibilidade inicial às energias influenciais espiritual ao redor. Nesse estágio, a pessoa pode começar a notar sinais sutis, como coincidência significativa, intuição, sonho vívido. A sensibilidade inicial pode despertar interesse maior no mundo espiritual e levar uma busca por resposta e compreensão mais profunda. Então, é aquela pessoa que está naquela curiosidade espiritual, né, pessoal? Ela está sentindo, ela vê números iguais, ela começa a ter intuição, ela começa a ter um sonho vívido, lúcido, né? Ela começa. Então, ela vai dizer: o que é isso que está acontecendo? Ah, eu estou ouvindo umas vozes. Entende? Ela já vai começar. Aí ela vai começar a buscar isso. Por quê? A consciência dela está se abrindo para esse nível mais elevado de consciência espiritual. Ela começa a perceber outras coisas. Então, a intuição dela começa a ficar mais aguçada, ela sente as energias ao redor, aonde está pesado, né? Quando ela vai na Lapa, sabe quem é que vai na Lapa? Sente as energias da pessoa. Então, ela está nesse caminhar de elevação. Aí ele fala, no segundo grau de percepção espiritual, a pessoa começa a desenvolver uma consciência mais ampla do mundo espiritual. Ela pode começar a sentir presença em entidades espirituais, como guias, anjos e entes queridos até falecidos. A intuição se torna mais forte e a pessoa pode começar a perceber insight espiritual de forma mais consistente. Então, pessoal, esse segundo grau aqui, a pessoa já percebe a presença do guia dela, que é o mentor, né? E de anjo, e até de parentes falecidos, né? Ou às vezes ela percebe no ambiente, ou ela tem sonho lúcido aonde ela se encontra com o parente. A irmã, aconteceu isso com a irmã, né? No, e também isso aconteceu comigo também, que eu encontrei um irmão também no mundo espiritual, né, que já tinha falecido, meu irmão, né? Entende? Então, a intuição da pessoa fica mais forte. A pessoa pode começar a receber mensagens, insight. Então, é o que acontece comigo, pessoal. Meus vídeos aqui é insight espiritual, de forma mais consistente. É por isso que eu não quero que aqui esteja a atrapalhar, porque você tira essa conexão de receber os downloads, né? Vou falar igual a menina que eu vi aí, uma espiritualista. Você tem que receber o download, entende? Então aquele download pode ser interrompido quando tira a sua atenção. Entende, pessoal? Por isso que eu não quero que isso aconteça, né? Então, nessa segunda já começa a perceber isso, né? Aí o terceiro, o grau de percepção espiritual, a pessoa alcança uma conexão profunda com o mundo espiritual. Ela pode ter experiência de transcendência, sentir a conexão com a natureza, com o divino e ter uma compreensão mais clara do seu propósito divino. A intuição se torna uma parte essencial de sua tomada de decisão. E ela pode começar a desenvolver habilidades como clarividência e mediunidade. Então, é uma pessoa, os médios, né?
Alguns tem mais no, no conceito do espírita, né? Alguns médios têm essa percepção, clarividência, ela vê espírito, ela tem a mediunidade, né? De o espírito falar com ela sabe? É muita coisa que nesse grau acontece porque a pessoa está numa conexão profunda. As energias dela estão em um nível mais elevado. Ela sabe qual é o propósito de vida dela, né? Ela não está com uma barata tonta quando ela chega nesse terceiro grau. Aí, quarto, no grau de percepção espiritual, ocorre, né, um despertar espiritual profundo. A pessoa experimenta uma transformação interna significativa e uma expansão da consciência. Ela pode ter visões e experiência fora do corpo e uma conexão mais direta com sabedoria universais. O despertar espiritual pode trazer consigo um senso de propósito mais elevado e buscar uma autotransformação e serviço ao outro. Então, é uma pessoa que se torna altruísta, vai buscar o serviço ao outro. Ela pode ter visões e sair da fora do corpo. eu, eu acho que as pessoas que estão assistindo aqui já teve aqui, alguns já teve essas experiências, né? Fora do corpo. Então, é porque quando você vai estudando, seu nível vai aumentando. Então, sua percepção da consciência, ela começa a perceber outra realidade. Entende? Eu lembro do dia que a irmã contou que ela saiu do corpo, né? E ela viu 3 camadas de corpo espiritual saindo do corpo físico dela. Ela disse: como é que pode isso, Samuel? Eu estava lá olhando o meu próprio o espírito sair do corpo. É experiência, porque quando você vai trabalhando isso, aumenta o grau, né? Aí qual é o outro aqui? O quinto, grau de percepção espiritual é caracterizado pela iluminação espiritual. Nesse estágio, a pessoa atinge um estado de consciência expandida e compreensão profunda da natureza da realidade e transcende o ego e experimenta a unidade com o divino e com todas as coisas. A iluminação espiritual é um estado de profunda paz, amor incondicional e sabedoria transcendental. Então, nesse quinto aqui, ela já está em uma transcendência de iluminação espiritual, né? Aí ele fala, no sexto grau, a percepção espiritual, a pessoa alcança o nível de maestria espiritual. Ele se torna um exemplo vivo e um princípio espiritual irradiando amor, compaixão para com o outro. A maestria espiritual envolve a integração completa do ensinamento espiritual na vida diária e a capacidade de ajudar o outro em seu próprio caminho espiritual. Então, pessoal, a pessoa já está num grau bastante elevado aqui nesse sexto, né? E agora o sétimo. Olha o sétimo. Será que você está no sétimo? Aí ele fala: o sétimo grau de percepção é mais alto nível de consciência espiritual. Neste estágio, a pessoa transcende completamente a dualidade. Então, coisas que é a dualidade que existe aqui nessa realidade, ele já transcendeu. Identificação com o eu individual. Ela se torna como um divino, como o universo experimentando a unidade absoluta. Transcendência espiritual em um estado de pura consciência, existência além das limitações do tempo e do espaço. Então, aqui, meu amigo, chegar a esse grau é difícil, pessoal, mas é alcançável, porque teve pessoas, homens espirituais, que chegaram a esse nível, né? A gente alcança aqui até, deixa eu ver, até o quarto nível. O quinto, iluminação é com muito esforço. O sexto, também muito difícil. Por quê, pessoal? Isso aqui não é fixo. Isso é um
o nível de consciência que você está entendendo. Você pode ir lá no pico, mas depois voltar. Entende? Por causa das circunstâncias que acontecem aqui, na nossa realidade. Aí ele fala, a jornada para elevar o grau espiritual não é isenta de desafio. Aí, ó, muitas vezes o indivíduo enfrenta resistência externa como medo, insegurança, que pode dificultar o progresso. Não tem como, pessoal. Além disso, a influência de crença limitante, padrões sociais para criar barreira que precisa ser superada. Reconhecer e enfrentar esse desafio é uma parte essencial do progresso do conhecimento espiritual. A resiliência e a determinação são qualidades que se tornam fundamental para que busque transcendência, limitação, alcance grau mais elevado de consciência. Então, pessoal, precisamos resolver aqui, ó, nossa parada dessa realidade aqui que atrapalha a nossa vida, a nossa evolução da nossa consciência. É aqui, ó. Então a gente tem que resolver aqui essa parada, as limitações, os padrões sociais. Se a gente superar essa aqui, a gente já está meio caminho andado. Entende? Mas há perturbações. Então você tem que ter resiliência. Eu gravei um vídeo aqui sobre resiliência, né? Sobre intuição e resiliência. Está aqui no meu canal. Porque você vai ter que ter jogo de cintura. Essa resiliência é o quê? É o jogo de cintura que você vai encontrar dificuldade aqui, pessoal. Entende? E quanto mais você tem a evolução da consciência, mais jogo de cintura você vai ter, porque você vai entender por que aquilo, por que está acontecendo aquilo. O negócio é quando você fica cego, não está entendendo aquilo, está na ignorância espiritual. Por que está acontecendo isso? Oh, meu Deus, por que isso? Você fica nesse estado de consciência. Né? Aí ele fala, a intuição é uma ferramenta poderosa que pode guiar o indivíduo em sua jornada espiritual. À medida que se vai avançando no grau espiritual, a capacidade de ouvir a intuição se torna mais apurada. Então, pessoal, a intuição fica fortíssima. Não é brincadeira, né? Aí ele fala, essa conexão interna permite que a pessoa tome decisões mais alinhadas com a sua verdadeira essência e propósito de vida. Então, quanto mais você está evoluído, você tem facilidade de se livrar das coisas limitantes que tem aqui, dos padrões que foram colocados aqui. Mas enquanto você fica no grau aí de espiritualidade baixa, você fica sofrendo, porque você não entende o processo, né? Aí ele fala, a prática de escutar a intuição pode ser desenvolvida através de meditação, reflexão e atenção plena. Ajuda a fortalecer a conexão com o eu interior e a sabedoria espiritual. Então, pessoal, não existe... Você viu que eu falei ontem sobre o sexto sentido, que é a intuição da gente, né? Não existe espiritualidade sem essa intuição, pessoal. Não existe. Sem ouvir a voz de Cristo, de Deus, sem estar no direcionamento do Espírito Santo. Não existe isso. Isso é outra coisa. Que espírito você está ouvindo, né? É a pergunta que eu faço. Entende? Não existe isso. Espiritualidade você tem que estar na conexão com a intuição. Você sabe o que é a intuição, né, pessoal? Eu falei ontem aqui sobre o sexto sentido, né, que a gente tem. Aí a gente vai ter uma conexão interior e a sabedoria espiritual. Eu já falei também aqui um vídeo sobre a sabedoria espiritual. O que é isso? Tá aí no meu vídeo, né? Aí ele fala, é importante entender que o grau espiritual não é um estado fixo. Então, por que não é um estado fixo, pessoal? Porque é o de acordo com que você está vibrando. Você pode estar numa elevação bastante... Você pode cair a vibração? Pode.
Por isso que não é estado fixo. Porque aquele que está... Por isso que a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque cai, pessoal. E eu estou vendo pessoas assim, tanto no meio evangélico, né? Cristão aí, como no meio espiritualista, as pessoas se elevando e aí ela se acha melhor, aí entra orgulho, entra aí, ó, ela, ó, caiu, caiu, né? É porque não entendeu que quanto mais você cresce, você tem que ser humilde, mais simples ainda. Não entender o jogo. Tá ainda tateando ainda, tateando no escuro. Então tem que entender o jogo. O jogo do mundo espiritual, do reino de Deus, é quanto mais você se eleva, mais você vai ser humilde e simples para servir o outro. Entende, pessoal? Você entende o jogo? Se você não entender, você vai cair na armadilha do inimigo. No laço do passarinheiro, né? Você viu que eu falei aqui? Tem um versículo que diz: livra do laço do passarinheiro. Então, tem que livrar disso. Aí, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, mas sim um processo contínuo de evolução. Cada experiência vivida, cada aprendizado, cada desafio enfrentado contribui para o crescimento espiritual. A jornada é única para cada indivíduo. Então, cada indivíduo tem a sua jornada. Você não pode se meter. Se você não pode ajudar a pessoa, não atrapalhe. Mas os matrix religiosos, as coisas, veio para atrapalhar a jornada, a evolução espiritual das pessoas. E não há um ponto final definido. Então, não há um ponto. É você ir sempre melhorando, trabalhando a sua energia, o seu estado consciencial e melhorando a cada dia. E vigiando, estando esperto para que não você volte ao inicial, à ignorância, né? Porque ele diz que esse grau de espiritualidade não é fixo. Esse grau de percepção da consciência, você pode um dia estar com a consciência percebendo e depois outro dia não. Por quê? É frequência. Então, por isso que o trabalho aqui de a gente estudar a espiritualidade é importante para a gente ir mantendo esse grau de conhecimento e de frequência espiritual. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? Como é? A busca pelo autoconhecimento e pela conexão com o divino é um caminho que se desdobra ao longo da vida. Então, é o nosso caminhar da nossa vida aqui, pessoal. Revelando novas camadas de compreensão e sabedoria à medida que se avança. Então, à medida que a gente você vai compreendendo as camadas da sabedoria de Deus, vai entendendo por que essa realidade, por que tem a realidade espiritual. A gente vai começar a entender essas coisas. Quem? A nossa consciência. Entende, pessoal? Agora, quantas pessoas estão na ignorância agora, pessoal? Estão dormindo, né? E quem está dormindo está morto, né? Para espiritualidade, para conexão com o divino, com o eu superior, né? Está morto, pessoal. Por isso que tem que ressuscitar. Você entende agora? Você entende agora a situação que a gente tem que trabalhar a espiritualidade? Você entende? E tem muitos que querem vir atrapalhar você, porque não quer sair do nível, da frequência. Às vezes até ele gosta daquela frequência mais baixa, do umbral, né? Das coisas, da discórdia. Tem pessoas que gostam desse clima, pessoal. A gente não pode fazer nada, só tem que esperar para ver que se ela desperta e percebe e sai dessa frequência, né? A gente só tem que esperar a espiritualidade trabalhar, entende?
Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse grau de percepção espiritual? Será que ele fala sobre esse nível de consciência que a gente tem que levar, pessoal? Será que a Bíblia fala? Vamos ler aqui, 1 Coríntios 2, versículo 15 e 16. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala no 15: uma pessoa espiritual tem a percepção de todas as coisas. Então, uma pessoa que é espiritual, o apóstolo Paulo falando, né? Mas o que são deste mundo não pode entendê-la. Então, pessoal, o que é que ele fala que é a pessoa do mundo? É a pessoa que está em um nível de consciência, né, na ignorância. Ele não vai conseguir entender as coisas espirituais. É por isso que a Bíblia tem pessoas aí pensando que porque ela tem, eu tenho um negócio de Harvard, eu tenho, mas espiritualmente ela está na ignorância. Aí ela pensa que ela é capaz de entender a Bíblia, a hermenêutica. Ela não consegue entender as coisas dos Espíritos. Ela não consegue. A percepção dela é pouco. Então ela vai ter que trabalhar aqueles níveis, né? Para chegar ao nível de compreensão de espiritualidade. Aí, versículo 16. Como poderia? Porque que será capaz de conhecer o pensamento do Senhor, ou se seu conselho, mas nós compreendemos estas coisas porque temos a mente de Cristo. Então, pessoal, quem tem a mente de Cristo é uma mente superior. Entende? Então, é por isso que ele diz, aquele que é espiritual tem a percepção de todas as coisas. Entende? Aquele que não é espiritual, ele não consegue entender. Porque ele não tem a mente de Cristo, a mente superior. Eu já falei aqui sobre a mente superior. Tem aí um vídeo gravado. Tá aqui no meu YouTube, né? se você não ir logo, talvez o YouTube tire. Entende? A mente superior é a mente de Cristo. Então, aquele que tem a mente de Cristo, ele consegue entender todas. Então, ele está em um nível de percepção maior, né? Mais do que as pessoas que estão no mundo. Porque quando ele fala as pessoas que estão, não é as pessoas que estão na ignorância, estão dormindo, né? Entende, pessoal? Entende que tem grau de percepção espiritual na Bíblia? Existem graus que para entender as coisas espirituais. Aí, o que é que a Bíblia fala mais aqui, pessoal? Efésios 1, versículo 17. Vamos até ler até o 19, para a gente entender, né, pessoal? Ele fala, peço a Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enfatiza bem, né? E lhe dê sabedoria espiritual e entendimento. Então, olha a oração que o apóstolo Paulo está pedindo para que os irmãos tenham, pessoal. Será que é dinheiro ficar rico? Será esse oba-oba que está sendo tanto pregado no meio evangélico como agora no espiritualista? Será que ele está orando para que você tenha carro, tenha mansão? Olha que a oração do apóstolo Paulo está pedindo para os irmãos. Peço que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria e entendimento para que cresça no conhecimento dele, no conhecimento de Deus. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Então, o coração tem olho, pessoal? Eu já falei esse versículo aqui. Quem é mais antigo sabe, né? Que eu já gravei o digo. Como é que iluminar os olhos do coração de você? Assim, o coração tem olho, você entende, pessoal? Tá falando da alma, para que você tenha uma iluminação na alma.
de vocês, para que saiba qual é a esperança da vocação de vocês. Então, para saber qual é o propósito de vida que você veio fazer, se você não se iluminar, não abrir o terceiro olho, que é o olho do coração, você sabia que o terceiro olho, tem aqui um vídeo eu falando sobre o terceiro olho, e eu falo sobre esse versículo, né? Eu destrincho lá esse versículo, que se você não iluminar, qual é o olho que tem que ser iluminado? É esse olho aqui, que tem que botar o óculos aqui, que eu fui lá no oftalmologista, será que é esse? Não, ele está falando o olho do coração. Olho do coração? Aonde viu que o coração tem olho? Você entende, pessoal? Se a gente não ser espiritual para entender o que a Bíblia está falando, você se atrapalha. Então, ele está falando aqui do terceiro olho, que é um olho espiritual que você só vai conseguir se você trabalhar a sabedoria espiritual, você crescer no conhecimento. Aí você ilumina, abre o terceiro olho, abre a percepção, para você saber a vocação da sua esperança da sua vocação. Aí ele fala, qual a riqueza da glória da sua herança no santo, o qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a eficácia do seu poder. Então, pessoal, e isso é para aqueles que estão crendo. Então, a espiritualidade, você vai crescendo para abrir isso, para você saber qual é a sua vocação. Entende, pessoal? Então, o grau de percepção, a sua consciência vai começar a perceber que você tem um propósito de vida aqui nessa realidade. Não vai ficar igual uma barata toda. Então, a oração do apóstolo Paulo, né? Para os Efésios, é que abrisse, ele crescesse no conhecimento de Deus, né? Não é conhecimento aí humano, né? Que muitos estão tão atrapalhados aí com esse conhecimento. Entende, pessoal? Você entende agora que o grau, a gente buscar o conhecimento, o entendimento espiritual, buscando a conexão com a intuição divina para que a gente entenda o que ele está falando é importante? Você entende agora? Aí ele fala, Daniel 2, versículo 19 e 20. Vamos ler aqui. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus do céu e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Então, a sabedoria está com esse Deus. Por quê? A sabedoria é Cristo. Então, Daniel estava agradecendo a Deus que a visão veio a ele. Numa visão de noite, né? De noite, noturna. Então, ele deve ter saído do corpo ou aberto o terceiro olho, então a visão, para ele ver as coisas. Do que ia acontecer, as coisas, né? E ele agradeceu, ele disse, louvado seja o nome de Deus. Para todo sempre, né? A sabedoria e o poder pertencem a esse Deus. Entende? Então, quando a gente vai se conectando, a gente vai debulhando dimensões de sabedoria desse Deus. Agora, você fica em uma consciência, em uma dimensão baixa. Como é que você quer que Deus lhe ajude? Entende, pessoal? Então, a ajuda é você se aproximar desse Deus. E você sabe que tem que trabalhar a sua espiritualidade. Você vai ter que deixar ego, vai ter que deixar tudo para si, porque a sabedoria está com esse Deus, né? Foi o que Daniel teve. Então, o que é que demonstra que ele abriu logo a visão, né? Visão espiritual. Aí, o que é que a Bíblia fala mais aqui? Atos 28, 27. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade,
ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se não fosse, poderia ver com os olhos e ouvir com o ouvido, entender com o coração e se converter e o curarem. Então, pessoal, para você entrar nessa grau de percepção espiritual, você tem que despertar, pessoal. Quando você ouvir a mensagem, a palavra de Deus, não feche os olhos espirituais e nem o ouvido espiritual para ouvir a mensagem. Porque se você puder ver com os olhos e ouvir com o ouvido, entenderia com o coração e se converteria e curaria. Então, é isso que Deus quer. Por isso que a mensagem aqui, minha, é de consciência para consciência. É para tocar na sua alma. Porque a sua alma é que tem que entender, pessoal. Entende? Para que você ouça, veja com os olhos e ouvir com o ouvido, entenda com o coração. Então, qual é o ouvido? Qual é o coração? É espiritual. Entende? E se converter, então Deus vai dizer, eu o curaria, então eu vou curar. Então Deus só vai operar em você quando você receber, não tampar os ouvidos, né? Não se tornar insensível. Então aquele povo estava com o coração duro, porque não queria receber a palavra lá dos apóstolos. Entende, pessoal? Você entende agora? Então, senão você não desperta, senão você não é curado por Deus, senão você não entra num grau de evolução espiritual. Sua consciência não consegue perceber, né? Aí, o que mais aqui? 2 Coríntios 3, versículo 14. Na verdade, a mente deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente Cristo que ele é removido. Então, para você remover essa cegueira, cegueira espiritual, né, da ignorância, você passar para outro nível de consciência, só é removido com Cristo. Porque a Matrix colocou essa cegueira aqui. Fechou as mentes, os olhos da pessoa para que ele não enxergue, como é que se diz? O trabalho da espiritualidade. Ele não enxerga. Agora, quem está aqui assistindo o meu canal desde o começo, ele vê agora o trabalho da espiritualidade. Entende? E é como tem muitas pessoas que eram de grupo religioso não viam o trabalho da espiritualidade, pessoal. Porque estava, na verdade, a mente dele se fechando. Então, estava com a mente fechada, né? Os ouvidos, os olhos, para não ver. Mas esse véu só vai ser retirado somente em Cristo ele é removido. Então, só é removido em Cristo quando você tem a conexão com esse Cristo. Aí o véu, a escama vai cair e aí você vai começar a ver o mundo espiritual, sentir as energias. Você vai ter essa percepção. Né? Enquanto isso, pessoal, tá todo mundo na cegueira. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? 2 Reis 6, 16 e 17. 2 Reis, vamos ler aqui. Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais o que estão conosco do que estão com ele. E Eliseu orou e disse, peço que abra os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalo, carro de fogo ao redor de Eliseu. Eu já falei esse versículo aqui, né, pessoal? Então, um homem que está numa espiritualidade elevada, né? Eliseu, ele estava vendo o mundo espiritual. E o jovem que estava com ele não estava vendo, porque ele estava em um nível de consciência
que não estava enxergando o mundo espiritual. Mas aí o que é que Eliseu pediu a Deus? Eliseu, então, pediu a Deus, orou, pediu a Deus, para que fosse aberto os olhos dele. Para que ele estava em pânico, né? Ele estava com medo. Eliseu disse, não tenha medo. Calma, calma, tá tudo... tá tudo no controle. Entende, pessoal? Então, aquele que não tem a visão espiritual, ele fica assim desesperado. Mas a gente que está vendo o mundo espiritual, a gente calma, fique tranquilo, Deus está no controle. Né, pessoal? Então, tem essa coisa, entende, pessoal? Então, aí ele falou para abrir e abrir os olhos. E quando ele viu carro de fogo, cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Nossa! Agora a gente ganha a guerra. Entende, pessoal? Então, é isso que, por mais que você não veja, tem seres lhe protegendo. E o mundo espiritual, ele sabe disso, ele está vendo. Entende? Por isso que eu falo a você, como é que se diz? Ter essa percepção e crescendo o nível de consciência. Aí, o que é que ele fala mais aqui? Salmo 34, versículo 5. Olhai para ele e sede iluminado, e o vosso rosto não ficarão decepcionados. Então, olhe para Cristo. Aquele que olha para Cristo tem essa conexão, ele vai ser iluminado, pessoal. Não tem outra, porque Cristo é um ser iluminado, né? Que vem desse Deus também, a iluminação. Então, e a gente é para chegar ao nível que Cristo está, né? Mas alguns aí, pessoal, né, já poderia estar bastante avançado, mas o inimigo trabalhou e muitos caíram no golpe, né? Caíram no golpe aí, como é que se diz, a armadilha, né? Como é do passarinho, o laço do passarinheiro. Caíram. Aí o que é que ele fala mais aqui? Jó 42, versículo 5. E eu te conheci só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então, quando você abre o olho espiritual, você vai entender, você vai conhecer a esse Deus, a espiritualidade que ele está trabalhando. Senão você só vai ficar só de ouvir. Não vai ter relacionamento. E Deus quer o que agora? Que você tenha um relacionamento, você conheça ele verdadeiramente, né? Aí, Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurado o puro de coração, pois verão a Deus. Então, você tem que estar nessa pureza, nessa magnetismo, sabe? Senão você não vai ter relacionamento, senão você não vai conseguir ver Deus operando. Você está cego. Por isso que tem alguns que diz que não existe Deus. Porque ela não entende. Ela está em um grau de consciência, o nível de consciência baixo. Mas aquele que está num grau, será que esse daí pode falar que Deus não existe? Entende, pessoal? É essa a situação. Aí, Lucas 24, 31, versículo 32. Vamos ler aqui, pessoal. Então os olhos dele se abriram e ele reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Então, pessoal, isso foi aqueles dois discípulos que iam no caminho de Emaús, né? Essa passagem aqui, o qual Jesus ia ensinando a ele a palavra. E quando Jesus ia ensinando ele a palavra, o que ardia? Ardia o peito, o coração dele. Por que, pessoal? Nossa, Jesus falando, entende? Então, quando eu estou falando aqui, e seu coração, você começa a tocar na sua alma, não sou eu, pessoal.
Não sou eu. É Cristo está tocando aí em você para que você se conecte. Então, aqueles discípulos de Emaús sentiram isso. Entende? Então, os olhos deles, qual olho dele foi aberto? O olho espiritual. Foram abertos quando ele estava começando a entender, foram iluminando, abriu o olho dele, ele reconhecer a Cristo, entende? Oh, é Jesus. Então ele reconhecer a Jesus, mas ele desapareceu da presença dele. Então, Cristo saiu daquela frequência que ele estava. Aí ele disse, na verdade, que o coração nos ardia no peito, quando ele falava pelo caminho e quando ele não explicava a palavra, quando ele não explicava a escritura. Entende, pessoal? Então, quando estou explicando a escritura aqui, a espiritualidade está dirigindo e seu coração tá mexendo com você, não fique com raiva de mim, não, pessoal. Não sou eu que estou fazendo isso com você. É esse Cristo interior que está com você. Ele está querendo ter relacionamento, ele está tocando para que você tenha uma conexão com ele. Mas você rejeita se você está pensando que é eu que estou fazendo isso com você. Não é, pessoal. Às vezes tem pessoas aqui que foi tocadas, sentiram a verdade, né? Escreveram até aqui no meu YouTube, que eu nem conheço, pessoal. Eu nem sei quem é, né? Mas está aí no meu canal, ela está assistindo e está se conectando com a espiritualidade. Mas ela está se conectando com que Deus? Com o Cristo interior dela. Então, quando eu falo aqui a palavra, falo a mensagem aqui, vou trazendo essa frequência, você começa a tocar na sua nossa, que ele falou, aí começa a tocar. Então, quem é que está tocando em você? É eu, é? Não, não sou eu. É o próprio Cristo que está dentro de você. Está falando lá, é verdade, é verdade. Quem é que está falando isso que é verdade em você? É a sua intuição que está falando, é verdade o que ele está falando, é verdade. Teve uma pessoa aqui, pessoal, que confessou que quando via assim, o meu vídeo explicando, ela sentia que alguém estava falando com ela, é verdade o que ele está. É verdade. Então, é a sua intuição, é esse Cristo que está dentro de você, que está fazendo arder o seu coração e no seu peito. Porque ele quer conectar com você. Entende? Por isso, para que você entre nesse grau de percepção espiritual. Porque temos que entender o nível de consciência. É por isso que a gente tem que entender esse nível de consciência. Por isso que é importante entender. Né? Entende, pessoal? Deu para entender agora o que é o grau de percepção? O grau só é nada menos que para categorizar qual é o nível, o estado de sua consciência está percebendo tanto essa realidade como a realidade espiritual. Entende? É só isso. Agora, eu estou num grau um pouco mais acima do que vocês. Significa que eu sou melhor do que vocês? Não, não significa. Porque só a sua consciência só está em um grau assim. Mas você pode chegar? Pode. Vá no seu ritmo. Por isso que eu não tenho aqui colocar igual um conceito religioso, obrigar vocês que você tem que fazer isso. Aqui não. É no seu ritmo, você vai se ajeitando. Agora, uma coisa que eu falo é quando tocar no seu coração, como tocou nesses discípulos aqui de Emaús, não endureça o coração. Você viu que o povo ele não era curado porque ele endurecia o coração. Então, é isso que eu peço. Não endureça, pessoal. Abre o coração, deixe a espiritualidade trabalhar em você. Vai ser para o seu bem. Entende? Mas o que é que acontece aqui? Tem pessoas que endurecem. Por mais que veja aqui, por mais que a intuição dela, o Deus interior dela esteja falando, é verdade o que ele está falando. Teve uma pessoa que ouviu até assim uma voz mesmo dizendo, é verdade o que ele está falando. Né?
Porque eu estou falando da minha alma, da verdade que eu estou conectado. Eu estou conectado. E eu tenho que cuidar para que eu não caia a minha frequência. Eu posso cair? Eu posso desviar, pessoal? Posso. Se acontecer coisas aqui que eu não consiga elaborar, eu posso cair, eu posso sair da frequência. Porque você sair da verdade, pessoal, é você sair da frequência. É sair dessa percepção de entender a espiritualidade. Entende? Eu posso sair. Por isso que diz lá na Bíblia, aquele que está de pé, cuide-se. Você tem que cuidar. Cuidar do quê? Das energias, da espiritualidade. Ficar vigiando, né? Desperto das coisas que estão acontecendo. Para que não caia na cilada do passarinheiro do inimigo. Entende? Para você ficar de pé. Posso cair? Pode. Você que está começando, pessoal, na espiritualidade, você pode tropeçar, você pode ter, normal. Eu mesmo, quando comecei, eu tropecei muitas vezes. Né? Tomei topada porque não estava enxergando. Eu tomei topada porque não estava enxergando, mas com a ajuda da espiritualidade, o entendimento, a gente vai caminhando até encontrar a como é o nível de consciência mais elevado, né, pessoal? Não tem nada não, pessoal. A gente só tem que, como é que se diz, ser sincero, ter humildade e continuar esse caminho espiritual da nossa consciência que vai elevando, pessoal. É só isso. E não endureça o coração para a espiritualidade. E, graças a Deus, aí você vai entrar na frequência espiritual, sabe? Na evolução, na jornada da consciência. Tá bom, pessoal? Graças a Deus, já tô até espirrando aqui, né? Mas consegui aqui gravar o vídeo para vocês. Agradecer a vocês pela visualização aí, né, pessoal? Que vocês têm dado meus vídeos. Tem algumas pessoas aqui que já é inscrita no meu canal, já é fixa, ela já vem todo dia. O dia que eu não gravo, ela já até liga para mim: ô irmão, não gravou hoje não? Entende? Mas é assim, pessoal. E a espiritualidade vai crescendo. Graças a Deus pelas suas vidas. Agradecer e que Deus nos dê sabedoria para continuar nessa jornada. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Vamos agora pegar o rango, né, pessoal? Tchau!